Olá pessoal, o professor Paulo Roberto junto com você aqui novamente. Nós vamos trabalhar hoje dentro do universo dos números racionais, né? Dentro desse universo nós estamos trabalhando com frações, né? E dentro desse universo das frações nós vamos começar a operar com essas frações. O que significa operar com frações, né? Quando a gente fala em operação dentro do universo da matemática, dentro do universo da álgebra, nós estamos lidando com as 4 operações, ou seja, multiplicação, divisão, adição e subtração. A gente sempre começa pela adição e subtração, depois a gente caminha para as demais, até chegar depois, num caso particular da multiplicação, que é a potenciação e a radiciação. Então, presta bem atenção nesse início que é muito importante, onde você vai compreender como é que eu vou somar, né, fazer a adição de 2 frações e como é que eu vou subtrair 2 frações e depois a gente vai, né, extrapolar isso para 3 ou mais frações aí operando simultaneamente. Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui é essa situação que eu tenho aqui. Por exemplo, eu tenho lá 2/5 mais 1/5, né? Observe que tem uma característica interessante, que as 2 frações elas têm o mesmo denominador. Esse é um caso particular, né? Outra situação aqui, eu tenho 8/3 menos 5/3. Também uma situação, também é um caso particular, onde os denominadores são iguais. Então, neste caso, o que eu faço? Eu não preciso mexer no denominador, eu mantenho o denominador. Então, nesse caso aqui, nós vamos ficar com essa situação. Eu vou manter o denominador, no caso 5, e vou fazer a operação indicada com os numeradores. Qual é a operação indicada? Eu tenho uma adição. Então, eu vou somar o 2 com o 1 e vou encontrar 3/5. Então, a resposta dessa adição de 2/5 mais 1/5 equivale a 3/5. Da mesma forma, eu vou proceder nessa situação aqui embaixo. Ou seja, nessa situação embaixo, eu vou manter o denominador. Então, eu mantenho aqui o 3, né? Mantenho esse denominador. E agora eu faço a operação indicada na parte de cima, ou seja, com os numeradores. Qual é a operação indicada? É uma subtração. Então eu vou fazer lá 8 menos 5 e vou encontrar 3/3. Né? Na verdade, aconteceu uma situação interessante. Nós chegamos numa fração imprópria, né? Ou seja, 3/3 é 1. Né? Ou eu posso também chamar essa fração de fração aparente, porque ela aparenta ser uma fração, mas eles são múltiplos, né? Então, isso daqui daria 1. Tranquilo? Então, querido, o que nós fizemos aqui para você não esquecer? Primeiro, nós mantivemos o numerador, os denominadores, né? Os denominadores são iguais, e operamos nos numeradores, seja na adição ou na subtração. Agora, lógico, este é um caso particular, não é um caso que se estende a todas as operações entre frações. Então, como é que eu vou fazer a adição e a subtração quando eu tenho denominadores diferentes? Presta bem atenção agora, que é muito importante as operações que nós vamos desenvolver a partir de agora. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Primeiro, imagine que eu tenho essa situação aqui. Eu vou somar num primeiro momento, né? Eu vou fazer a adição desta fração aqui, ó, 3/5 mais 7/4. Né? Então observe que o denominador aqui é 5 e o denominador aqui é 4. Então eu não tenho o mesmo denominador. Neste caso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que nós chamamos de redução ao mesmo denominador. Para eu reduzir 2 frações ao mesmo denominador, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum.
né? Vamos lembrar dessa sigla. Por que mínimo múltiplo comum? Mínimo significa menor, né? Então eu estou procurando o menor múltiplo. Lembrando que o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito. São todos os números divisíveis por 5. É o 5, o 10, o 15 e vai embora, né? Os múltiplos de 4 é o 4, é o 8, é o 12 e vai embora. Por isso que eu estou buscando o mínimo. O mínimo múltiplo, o menor múltiplo comum. O que significa comum? Significa que ele serve para os dois, serve para todos. Então, qual é o processo natural para descobrir o MMC? Eu vou colocar sempre na sequência do menor para o maior. Eu coloco o 4, coloco o 5. Aí eu vou analisando a partir do número 2, né? Porque qualquer número é divisível por 1, então 1 a gente tira fora. E eu vou pensar assim, quem daria por 2 aqui? O 4. Então eu coloco 2, e aqui dá 2, aqui dá 5. Né? Ainda dá por 2, então eu venho aqui, coloco 2, aqui dá 1, aqui dá 5. Agora, o único fator ali de divisão é o próprio 5. Então, dá por 5, aqui dá 1, aqui dá 1. Então, na verdade, o mínimo múltiplo comum é o produto desses fatores. Quais são esses fatores? 2 vezes 2 vezes 5. Né? Aí, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o 20 é o menor valor que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. É o mínimo múltiplo comum. Agora, como é que eu faço para resolver aquela situação? Eu vou, na verdade, agora fazer o seguinte. Eu coloco uma única fração aqui que atenda as duas. No denominador, eu coloco 20. Né? Aí, agora eu faço o seguinte. Eu pego esse denominador comum e divido por esse denominador. Então eu vou pegar o 20, dividir por 5. O resultado dessa divisão tem que multiplicar pelo valor de cima, pelo numerador. Lógico que essa divisão tem que dar exata, né? Porque se ele é um múltiplo, essa divisão tem que dar exata. Aí você diz assim, mas Paulo, e se não der exata? Aí eu errei. Aonde que eu errei? Errei no cálculo do mínimo, porque ela tem que dar exata. Se ele é um múltiplo de 5 e é um múltiplo de 4, a divisão de um múltiplo pelo seu número, pelo seu divisor, tem que dar um número inteiro, né? Então 20 divididos por 5 é 4, 4 vezes 3, 12. Mais, né? Agora acompanhe, tenta fazer aí sozinho. 20 divididos por quanto? Por 4, então eu vou dividir o 20 pelo 4 e vou multiplicar pelo numerador. Então vou multiplicar por 7. Aí 20 divididos por 4 é 5. 5 vezes 7, 35. Agora sim, agora eu posso somar os numeradores. Aí eu somo 12 mais 35, dá 47. 47 divididos por 20. Tá aí. Esse é o resultado dessa soma de 3/5 mais 7/4. Eu tenho que ter uma atenção especial se essa fração aqui eu não posso ainda reduzi-la, né? Lembra-se que uma fração ela pode ser reduzida a um fator irredutível, ou seja, onde não dá mais para simplificar. Nesse caso não tem mais o que fazer, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora juntar a adição e a subtração numa única situação, como se fosse uma expressão já algébrica, uma expressão numérica, né, onde eu vou encontrar um valor para essa expressão. Então presta atenção aqui. Então nós vamos ter a seguinte situação, tá? Temos lá 3/7 mais 2/4 mais
5. Aliás, vamos colocar aqui um menos para criar uma situação diferente. Menos 5 sextos, né? Então eu tenho uma adição e uma subtração simultaneamente nesse processo. Primeiro, eu não tenho o mesmo denominador, né? Nem de 7, nem de 4, nem de 6. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro tirar o mínimo múltiplo comum, né? Sempre na sequência. Então eu coloco aqui o 4, depois o 6, depois o 7. E aí eu vou trabalhando. Primeiro, dá por 2, né? Aqui daria 2, aqui daria 3, aqui daria 7. Não dá mais por 2. Aliás, dá por 2 ainda, eu tenho 2 ali. Então, eu tenho mais uma situação. 2. Aqui dá 1, aqui dá 3, aqui dá 7. Agora, não dá mais por 2. Agora eu vou trabalhar com quem? Com 3. Então, 3, aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 7. E agora, por último, 7. Aqui vai dar 1, 1 e 1. Pronto. O mínimo múltiplo comum é o produto desses fatores. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E aí, 12 vezes 7. Veja, 12 vezes 7, se eu precisar, eu faço ele na mão. Eu faço 7 vezes 10, 70. 2 vezes 7, 14. Vai dar 84. Então, o nosso mínimo múltiplo comum é 84. Né? Da onde veio o 74? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o 84 aqui, né? 84 divididos por 7 é 12. Nós acabamos de fazer 12 vezes 7, 84. Então, 84 divididos por 7 é 12. 12 vezes 3, 36. Mais 84 divididos por 4. Vou te dar uma dica. Quando você quiser fazer essa divisão e tentar fazê-la de cabeça, pense assim. 84 por 4 é a mesma coisa que 80 por 4 dá 20. 4 por 4 dá 1. Então é 20 mais 1, 21. Então, mais 21. Agora, lógico, se você quiser, você pode fazer na mão, sem problema nenhum, né? Aqui menos 84 divididos por 6, né? Aí eu tenho que cuidar. Aí o interessante é que eu faça essa divisão de 84 por 6. Mas eu posso também ir simplificando isso na forma de fração, né? Por isso que a gente trabalha com fração. Eu posso ir simplificando isso, tentando reduzir a uma única fração, que no caso seria uma fração imprópria, porque vai dar um número inteiro, tem que dar um número inteiro, né? Então, por exemplo, aqui daria para simplificar por 2, em cima e embaixo. 84 por 2 é 42. 6 por 2 é 3. Eu ainda posso simplificar, só que agora eu não posso mais simplificar por 2, eu tenho que simplificar por 3. 42 por 3. Se eu for dividir 42 por 3, eu vou pensar o seguinte, dá lá, 4 por 3 é 1. Aí 1 vezes 3, 3. Eu coloco esse 3 aqui embaixo e repito o 2. 42 menos 32 é 12. Aliás, aqui eu vou repetir, né? Eu vou ter 1 vezes 3 aqui dá 1. E aqui dá 30, né? 42 menos 12 dá 30. Aí o que eu faço? 30 divididos por 3, eu tenho 42 menos 11 aqui, aí eu vou ter a divisão certinha. Ou seja, 42 divididos por 3 vai dar, chuta lá, 30 divididos por 3 dá quanto? Dá 10. 12 divididos por 3 dá 4. Então vai dar 14, né? Nós vamos ter 4 vezes 3, 12, menos 12 vai dar 0. Então aqui nós temos 14, ok? Então você pode tanto tentar fazer de cabeça como fazer a divisão
certinha. Então, 14 vezes 5 dá 70. Então, eu dividi 84 por 6, achei 14, e 14 vezes 5, 70. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar 36 mais 21. Somando 36 mais 21, eu vou ter 57. Então, aqui, 57 menos 70 por 84. Agora, 57 menos 70 vai dar um número negativo, né? Porque eu tenho mais 57 menos 70. Mais 57 menos 70 dá menos 13. Então, menos 13 por 84. E esse é o resultado da nossa expressão, né? Trabalhosa um pouco, mas a gente tem que cuidar muito na hora de tirar o nosso mínimo múltiplo comum, ok? Então até um próximo encontro onde a gente vai continuar lidando com essas operações.